Imagina isto. Estás em casa sozinho e a navegar na internet e vês um vídeo que diz não vejas. Hum, Claro que vais ver, não é? Na hora. Pá, no início parece uma cena assim meio inofensiva, pá, a câmara tremida, o som meio abafado, pá, mas depois acontece alguma coisa inesperada. E assim começa a tua noite. Found footage é o género que ou amas ou Yeah. odeias. Mas uma coisa é certa: quando é bem feito, fica-te gravado no consciente. Pun intended. Completamente. E hoje vamos analisar um pouco este género e os filmes que nos deixaram a dormir de luz acesa, Yeah. digamos. Então, desde os mais clássicos Blair Witch Project aos mais recentes Late Night with the Devil, vamos explorar o que torna este género tão assustador. E vai-te fazer pensar duas vezes antes de clicar play em qualquer vídeo suspeito. Um pouco de história sobre este subgénero. O found footage surge da literatura epistolar, Hum. em que a história é escrita de uma forma de carta ou diário, como vimos no Drácula, no Frankenstein, no Call of Cthulhu, do H.P. Lovecraft, e desse género surgem todos estes filmes que nós estamos Sim. habituados. Pá, e no cinema, a maior referência ao found footage é o Holocausto Canibal, realizado por Ruggero Deodato, Exato. um italiano, que em 1980 lançou o Holocausto Canibal, que retrata uns documentaristas que vão visitar a Amazónia Uhum. e começam a maltratar uma tribo que vive lá. Só que depois aquilo, o tiro sai para a culatra e eles são mortos Certo. lá na Amazónia. As aspas são importantes aqui neste Sim, contexto. porque pá, o pessoal acredita mesmo que aquilo é real. E eu quando vi o filme, já vi há uns anos, vi porque foi um dos filmes que foi banido em vários países. Eram chamados video nasties. Uhum. E porque muita gente acreditava que eles tinham morrido. E eu, quando estava a ver o filme, há lá uma cena que eles estão a caçar uma tartaruga, ou precisam de comer, não é? Certo. Pá, e aquilo estava a meter mesmo impressão. Eles a abrir a tartaruga e eu estava. Mas eles não podem matar os animais, não é? Não podem, Certo, porque é certo. no cinema, por isso está mesmo realista. E depois quando estás a ser, ou seja, depois quando vês eles a maltratar a população e mesmo pessoas que agora vou ser um bocado gráfico, mas com espetadas Uhum. Empaladas. em palavras, exatamente. Eh, Parece tudo mesmo real. Sim. Uns anos depois vim a descobrir que eles mataram mesmo os animais. Pois. Aquilo foi mesmo, ok, mas as pessoas não. E o realizador teve Há limites, não é? sim, claro. O realizador teve problemas, acho que até foi mesmo preso. Uhum. E o Tribunal de Milão pediu que ele provasse que os atores não tinham morrido. Que ele até tinha no contrato que os atores não podiam fazer nada durante um ano. Que era para mesmo parecer. Yeah, É incrível, yeah. ok. Isso não sabia, isso não fazia ideia. Incrível, porque realmente, imagina, yeah, isso é surreal. Mas também temos o caso do Blair Witch Project, Uhum. que, ou seja, talvez por causa do Holocausto Canibal, criaram todo aquele marketing à volta da história Sim. e que fez as pessoas realmente acreditar que era verdade. Ficou a dúvida se era ou não. Será que é Sim. só efeitos? Será que eles se perderam mesmo na floresta? Mas sim, eu acho que o Found Footage vive muito desse mito, percebes? É preciso, de certa forma. Hoje em Sim. dia talvez não, mas quando começou a surgir, Yeah, yeah. 80s, 90s e E por aí fora. o Blair Witch Project, naquela altura que saiu, foi tipo o pináculo da internet. Ah, sim, sim. Ou seja, nem toda a gente tinha, mas já começava a chegar
algumas pessoas. Foi o timing perfeito Yeah. para lançarem o filme que lançaram e fazerem a publicidade da forma que fizeram. Sim. Sem dúvida nenhuma. Sim. E no ano anterior tens o Last Broadcast. Sim. Também foram dois, tal como o Blair Witch Project, foram dois amigos de faculdade, fizeram um filme de uma cena que parecia real, Yeah. percebes? Uma cena assim muito natural. Mas só que lá está, foi se calhar abafado pelo Blair Witch Project. Foi. Acabou por ser, sim. Sim. É um bocadinho difícil de competir também. Sim. Sim, mas lá está, ninguém sabia, nem os próprios realizadores do Blair Witch Project sabiam que iam ter o profit que Não. tiveram. Nem consegues imaginar uma coisa dessa. Claro que não. Ainda mais um projeto tão, vamos chamar de caseiro, Yeah. como o Blair Witch Project, como outros, entende? Lá está, tens mesmo muitos. E depois tiveste imensos copycats, que também não ajuda, não é? Sim, lá está. A base Sim. acabou por ser uma base para tudo. Certo. E mesmo em 92 tens outro filme que é o Man Bites Dog, que é um filme belga de um serial killer que contrata uma equipa, dois gajos, para filmar o dia-a-dia dele. Yeah. E aquilo é preto e branco, ou seja, acaba por te imergir ainda mais na história. E depois aquilo tem humor negro. Yeah. Então a equipe, os dois gajos que ele contrata, acabam por participar nas cenas dele. Os três a planear como é que vão fazer. E no filme há uma parte que ele diz, vamos almoçar, não sei o quê, e eles, nós vamos para o hotel descansar. E ele, ok. Fica assim meio triste, estás a ver? Os gajos, não te importas? E ele, não. Depois aquilo corta e estão os três no restaurante. De tão pena que eles tiveram do gajo. E, manipulação emocional. sim. Esse filme está muito engraçado. Porque também é uma parte que eles... O gajo está a matar ou seja, uma das vítimas dele. Só que está lá tipo, um jornalista. Ele, quem é este gajo? Eles, não está connosco. Então eles matam também. Ok. Esse, ou seja, 90, isto a comparar o Blair Witch Project, Sim, que é de 99, e tens este, o Man Bites Dog de de 92. Já tinhas alguém a começar a reinventar o género. Sim, lá está. Eu acho que tu arrancas mesmo do Holocausto Canibal em 80, não é? O resto foi muito do género, ok, para começar, como é que eu faço isto sem problemas legais? Yeah. Esse é capaz de ser a prioridade. Depois o resto acho que surge naturalmente no cinema, sem dúvida nenhuma. I can see you. I'm really excited about this. Thank you for I'm the very opportunity. glad. This area's been haunted. To Mike's mom and Josh's mom and my mom. Characterization as a troubled young man responsible for a spree of horrific, ritualistic homicides. I think to anybody, if you found 47 pieces of a human being or human beings, it would be very disturbing. Moi, généralement, au début de mois, je me paye un petit facture. Hein. Je me lève le matin et je prends un matinée pour récolter les pensions. Ce qui me permet, par la même occasion, tu vois, de repérer les vieux qui ont de l'argent. Hein. New York City is only a day away from the green inferno of the Amazon jungle. Film a documentary. They never come back. Are they still alive? If so... E depois, como em qualquer subgénero, chegamos aos extremos. Que no caso de found footage acabam por ser os snuff films. Que tens o clássico exemplo do Guinea Pigs, que é japonês, não é? Sim. Que até na altura fez o Charlie Sheen acreditar tanto que era real, que chamou a polícia. E só depois é que se percebe que eram tudo efeitos especiais. Ou talvez não sabemos ao certo, na verdade. Mas é isso, os snuff filmes acabam por criar aqui uma barreira problemática na found footage, porque de facto deixa as pessoas completamente. Sim, esse género de filme não... já tentei ver esse do Guinea Pigs. Tive que pesquisar muito fundo sim. na internet. Mas vi sempre por alto, porque é daqueles... se na filme é aquele tipo que eu vou estar a lutar sozinho, do género. Ok, isto é um filme, mas ao mesmo tempo, aquela mulher está a ser torturada. E um exemplo assim, se calhar, mais soft,
É o Poughkeepsie Poughkeepsie Tapes. Poughkeepsie Tapes, exato. Até o Capes. Que é um documentário falso, Sim, um uma paródia de documentários, na verdade, já. um mockumentary que é sobre um assassino tipo o Zodíaco, ou seja, ninguém sabe quem é o gajo, que o Poughkeepsie Poughkeepsie. Tapes. Vai ser a batalha. Pensavas que era a fingir e não é. Exato. Trata sobre a investigação deste assassino, em que o FBI encontra 2.400 horas de cassetes. Que é surreal. Sim. E então está a dar, ou seja, a perguntar aos médicos legistas ou às pessoas que estiveram a investigar, e a meio tens pequenos snippets dessas cassetes. E eu, quando estava a ver um documentário sobre found footage, passaram imagens e eu não tinha ideia do quão agressivo e perturbador era o Poughkeepsie Tapes. Mas por um alerta, sempre que for para dizer, fala aqui uma voz. E pá, eu tive que rever o filme. Ok, deixa-te aquele nó no estômago ainda. Sim. Porque é o sadismo, acho eu. E o macabro para ele ser uma piada, estás a ver? Sim. E é tudo feito de tal forma imersiva que tu ficas. Ok, isso é muito estranho. Pois é isso, tens aquela parte que a vítima principal de que este documentário trata, que é Cheryl. Há uma parte que a mãe dela está à porta e ele com a câmera, porque ele está com a câmera sempre a filmar as cenas, e está, se precisar de ajuda, não sei o quê, e ela fica a olhar para ele. Eu começo a rir, é incrível. É muito bom. E eu descobri que a atriz que faz de Cheryl, acho que é Cheryl, é a mulher do diretor do filme. Ok. Não fazia ideia, mas canta bem, ela faz, verdade? Sim. Mas o Coto é... spoiler alert. Pois, não, mas acho que isso não, por acaso. Não tenho... Isso é uma boa pesquisa para fazer. Mas por acaso vi que era a mulher do diretor e achei uma nota engraçada. Sim. E grande papel, sim. Mas essa cena dela rir-se para a mãe. Porque é isso, é o sadismo com a comédia, para ele ser engraçado. Sim. Digamos, e para nós é de género. Pois, porque lá está, aquilo que eu disse, estás sempre a pensar isto. Então, ok, eu sei que é um filme, mas ao mesmo tempo não parece. E deixa-te mesmo, pá, se calhar, não na ponta do sofá, mas desconfortável, muito. Sim. É o que nós falamos no início, quando é bem feito o found footage, é muito isto. Fica-te gravado. Sim, pá, e esse do Guinea Pigs. Sim. O filme é dos anos 80, 85, acho eu, que saiu o primeiro. E é um bocado como o Blair Witch Project. Tens uma mensagem inicial a dizer, do realizador, a dizer, eu recebi estas cassetes na caixa de correio e depois aquilo, ou seja, porque é mesmo uma câmara tremida, a imagem está toda a tremer, não sabe bem por onde é que há de ir, porque as pessoas estão à frente da vítima, estás a ver? Então, ficas a questionar isto, alguém matou. Para o Charlie Sheen é duvidoso um gajo perguntar, ok, o Charlie Sheen. Mas quando vês isto, ok, acho que eu até chamava... A quantidade de vezes que a polícia deve ir à casa do Charlie Sheen, eu acho que esse foi o encontro mais estranho. Sim, mas na altura, ele viu aquilo em 2001, acho eu. Acho que sim, foi no início do cycle, sim. Não sei qual era... O estado dele? Sim. Pois, também não, mas assume-se que ele já devia estar numa boa vida, vou vivar. Achas? Talvez, eu acho que aquilo já era uma cena dele, estás a ver? Ok. Já era conhecido por isso. Mas, independentemente, acredito que quando é chamada à casa de uma estrela de Hollywood, ainda por cima alguém com a fama que o Charlie Sheen tem, estás à espera de tudo menos disto. Sim. Menos disto. E a polícia, não, foste tu que fizeste isto. Exato. E estás-te a entregar. Today, police made a shocking discovery in Poughkeepsie. Do something! If it's a missing person, we have to wait 24 hours. No, there is blood out there! Send the police! Como referido no início, estes filmes têm que ser feitos de maneira muito específica. Ou seja, há detalhes e pormenores que estes filmes têm que ter para criar aquela imersão que o found footage basicamente vive de.
Porque sem isso tu não tens bem, acho eu, um bom found footage. Estavas a falar ainda agora da questão da câmara ser esquisita, a filmagem, quase que é obrigatório. Yeah. Sim, sim. Se não é de género, isto está muito bem filmado, estás a perceber? E isso via-se, pronto, principalmente com o Blair Witch Project, que eu acho que é o marco deste estilo. Mas depois também começamos, se calhar, a adaptar um bocadinho nos últimos anos a nível de found footage, com filmes como, por exemplo, o Host e o Late Night with the Devil, que são filmes relativamente recentes, que de certa forma atualizam o found footage às novas gerações, porque um bocado, não só a qualidade da imagem, mas no geral, tipo, há coisas que hoje em dia já não é bem, já é perfeitamente possível encontrares de melhor qualidade sabendo que é real, ok? Um dos filmes que eu, por acaso, gostei bastante, que talvez seja um bocadinho unpopular opinion, não sei ao certo, que foi Unfriended, em que no fundo há uma entidade que interrompe uma conversa de Skype no primeiro filme. No segundo filme, acho... Exatamente. Estás a ver? Atualizou, mas não atualizou assim tanto. Tão bom que o Skype vai morrer, não é? Portanto, o filme teve repercussões mas na altura, sim, eu sei, pode ser que tenha fama agora. Ora? Ui, Skype. Já viste o Skype a voltar? Não estava à espera desta. Não estava no Booming Go. Exatamente. Sim, o Unfriended acaba por ser a história de um grupo de amigos que tem uma chamada de Skype, né? E que são interrompidos por uma entidade. E há outros filmes que fizeram o mesmo, como Host, que é um caso ainda mais, acho eu, de timing perfeito. Acho que foi, desde o Blair Witch Project, o que viveu melhor do timing em que saiu. Porque se está durante a pandemia, em que estávamos todos fechados em casa, é uma conversa de Zoom com uma seance, não é? Com uma bruxa. E tem um detalhe fantástico que eu adoro, que é, o filme tem menos de 1 hora. Que, ok, é bastante comum em found footage, até pode ter mais do que 1 hora, mas pouquíssimo mais do que isso. Mas neste caso é particular. Porquê? Porque a versão gratuita do Zoom só te deixa ter chamadas de 1 hora. E muitas chamadas acabam antes da hora. Portanto, achei esse detalhe incrível e achei também que ou seja, mostra-te o quão a noção eles tinham de que o timing é mais ou menos a razão para qual este filme é tão bom. Sim. Um bocado como o Blair Witch Project. O Blair Witch Project vive mais da questão de revolucionar todo um subgénero e abrir portas gigantescas. O outro simplesmente pega nesses ensinamentos e diz: ok, estamos todos fechados em casa, vamos ter uma conversa de Zoom. Pá, e o House foi ou seja, o realizador tinha de estar longe. Isto eram tudo chamadas. Exatamente. Este foi o primeiro e acho que foi o único filme remote. Sim, muito provável. Outro exemplo também é o Late Night with the Devil, de 2023, que acaba por reinventar um bocado o género, porque aquilo é um talk show e há coisas estranhas vão acontecendo durante este episódio. Vai beber um bocadinho do Last Broadcast também, acho eu, do conceito inicial. Depois fogem a isso e pegam nos outros elementos found footage, mas acho que é um bocadinho essa ideia de lá está, um caos espiritual broadcaster to your TV. Sim, sim, porque tu tens porque depois vais tendo o behind the scenes durante os intervalos. E isso foi um toque fixe. O Deadstream, que acho que é de 2022, foi lá está, timing, porque é um gajo, um youtuber ou um streamer que teve foi cancelado. Sim. Que disse coisas que não devia. Certo. Então ele, para recuperar o pessoal, foi fazer um challenge que lhe foi proposto pelos seguidores dele, que era passar 24 horas ou a noite toda numa casa abandonada. Certo. E o gajo leva o equipamento todo, GoPros, a câmera também na cabeça, luzes, não sei o quê. Pá, e as cenas vão acontecendo mesmo, percebes? E ele ver os vídeos, tipo, o pessoal manda-lhe vídeos e ele vê, e eles, pá, parabéns, ou dar-lhe dicas do género, olha, fizeste coisas que se calhar proporcionaram isto que está a acontecer. E depois faz uma cena que já tinha sido feito antes, noutros filmes, o Grave Encounters, aquele filme japonês, acho que é, eu vou assassinar o nome, Konjiyama,
que é um asylum. Não sei o que é eu asylum. esse não vi, mas já me falaram, por acaso, bastante bem desse filme. Qual é a cena? É, tu tens na frame, só tens a cara da pessoa. Tu não Ok. vês nada à volta. Ou seja, como aqueles, tipo, do capacete, uma GoPro apontada para ele mesmo? Sim, sim, Ok. imagina como o gajo tem a GoPro e vai estar a caminhar, não vai estar com O selfie stick o ou a selfie câmera stick, ou yeah. whatever, sim. Está tipo aqui e só tens a cara dele na frame. Ok. Ou seja, tu não vês o que é que se está a passar à volta, mas sabes que alguma coisa vai acontecer. Mal aquilo saia do plano, vai estar lá. E opá, essas cenas deixam-me mesmo tenso. Sim, porque lá está, este género vive mesmo do realismo que transporta, percebes? Porque tu estás a ver, e não mudou com as novas tecnologias, porque imagina, tu continuas a imaginar os streamers que vão de bicicleta na rua. Sim. Porque há muita gente que faz isso, tipo IRL e coisas assim do género. Tu assumes sempre a realidade. É muito fácil fazeres uma coisa de filme ou assim na Twitch, se quiseres, porque a malta parte do pressuposto que aquilo está a acontecer. Sim. Porque é indireto. Pois é Percebes? isso. Tipo, isso no found footage acho que é o elemento mais forte. Sim, opá, e assim, acho que para finalizar, acho que devemos referir aquele found footage português. Sim. A curva. O clássico, a curva da estrada, o mistério da estrada de tinta, tem vários nomes, acho eu. Sim. Acho que se propagou de maneira diferente. Sim, depois deixamos o link na descrição. Deixamos, sim. Acho que é do canal do realizador, vamos. Sim, eu penso que é o Rebordão, o realizador, Sim. mas não tem certeza. Pelo menos está publicado no YouTube. Pá, e nós tivemos a ver antes de gravar o episódio e está demasiado perfeito para a altura. Para a altura em que é, não é? Não é? Os efeitos. Porque a edição não era o que era hoje. Não. Não era o que é hoje. Sim, sim. Os shots muito seguidos e a transformação da personagem. E descobrimos na pesquisa para este podcast que há uma sequela, não é? A Teresa Strikes Back. Não, mas é muito isso. Eu acho que a curva, não é? O Mistério da Estrada de Sintra, ou como vocês conhecerem o vídeo mito, não é? Sim. Acho que foi o mais próximo que Portugal teve de um Blair Witch Project. Porque... Só que ainda foi mais orgânico, acho eu. Porque o Blair Witch Project teve todo um marketing à volta dele para parecer real. Enquanto que este aqui, simplesmente alguém decidiu pôr na net. Eu já nem me lembro ao certo se vi primeiro no YouTube ou no Dailymotion. Estás a ver? Sim. E de repente aquilo propagou-se pelo país todo como uma história verdadeira. Sim, porque o Blair Witch Project acho que muito rapidamente o pessoal, ok, isto foi feito, percebes? Este aqui, porque lá está, foi um filme que foi para os cinemas e foi depois distribuído. Este aqui foi para a internet, simplesmente. Sim, este aqui é literalmente found footage. Este aqui é isso que eu acho fascinante, porque, vamos ser sinceros, aquilo ficou de tal forma famoso que é engraçado, mas também acho que é íntegro e isso foi fixe. As pessoas envolvidas não agarraram fama nenhuma. E aquilo feito. Facilmente, por exemplo, na altura, a malta que trabalhou naquela curta rapidamente se tinha posto num curto-circuito. Estás a ver o que eu quero dizer? Sim. Só que, atenção, não sei se foi por interesse ou desinteresse de o fazer, mas acho que isso só enalteceu o mito. E há outra cena, que é o Blair Witch Project tem realizado por produção. Este é um vídeo de YouTube. Este aqui é, olha, esta é a história. Acontece e depois, olha, estes dois morreram, este sobreviveu, mas não sabe como é que isto aconteceu. E não mais nada, acaba o vídeo. Isto é um vlog, no fundo. Se pensarmos bem, isto é um vlog, quase. Acho que vai ser sempre aquele mito português, até surgir outro. Hoje em dia já é mais difícil de criar este tipo de, como é que eu ia dizer, de propagação orgânica pela internet. Sim. Já tudo vai soar demasiado feito, porque acho que é nisso que vivemos na internet. Mas era isso que eu gostava de fazer, que era começar, ou seja, mas lá está, não é um projeto tipo depois de 2 para amanhã. Era uma cena de 1 ano, 2. E tinha que ser plantada, percebes? Pois é isso. Ou seja, tens que planear tudo. Olha, vou pôr aqui. Vou começar a dizer, está-me a acontecer isto, está-me a acontecer aquilo. Depois lanças um pequeno snippet. Sim. Percebes? Mas sim, tem que ser assim. Tipo o Cicada. O Cicada é um bom exemplo, sim. Aquele challenge teoricamente do governo norte-americano, não é? Não sabemos, até não é que não sabemos, percebes? É isso que eu acho incrível nestas histórias, porque tu ficas mesmo...
o vácuo de informação é demasiado grande. Uhum. E tu podes acreditar no que tu quiseres, porque tudo. E depois estas histórias também são feitas de forma a que tudo faz sentido. Uhum. Do mais recambolesco ao mais natural, estás a ver? Faz sempre sentido. Não, mas um próprio para a malta de Sintra. Vou assumir que vocês são de Sintra, não sei se estão de facto. Se calhar estavam só de passagem. mas sim, próprios para criarem aqui um mito que ainda hoje vive, eu tenho a certeza absoluta. Que há malta que acredita que é verdade. Muito também, se calhar, porque nunca pensaram mais sobre isso. E ficam só a ideia. É verdade, para mim é verdade. Hey. Hi, guys. Hey, guys. Tina! Caroline! Hey. I think there's something here. Do you see that? Night Owls, and thank you for allowing me into your living rooms once again. Host nationally syndicated talk show. And I'm trying to help you keep it on the air. Gentlemen, please stay tuned for a live television first as we attempt to commune with the devil. Acho que é isso. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não. Fonte Futuras tem demasiados filmes. Sim, Íamos ficar aqui horas. Íamos ficar aqui horas. Mas digam-nos se têm outros que nós não falamos aqui. Obviamente, certamente têm. Os vossos favoritos. Recomendem-nos. Porque eu pessoalmente gosto bastante de Fonte Futuras. Portanto, acho que era engraçado ter mais filmes para ver. E o defunto precisa de vocês para uma missão importantíssima. Que é... Nós precisamos que vocês levem o botão do like para o meio da floresta. Massacrem, exatamente. Esta parte, obviamente, é de Paulo. E tragam-nos a filmagem, que o defunto vai fazer coisas giras. Eventualmente, sinto que isto vai ser usado em tribunal contra nós. O botão do like é fictício, por isso. Pois, exato. Não vou acreditar. Figura da nossa imaginação. Massacrem esse botão do like e subscrevam, ajudem o canal e pronto, sigam-nos nas redes sociais. Também estamos presentes no Spotify e Apple Podcasts. Estaremos por aí. E vemos para a próxima. Até a próxima.